Pedro Abílio. Vamos trazer detalhes do Galo aqui na turma do Bate-Bola. Um abraço, boa noite, Abílio. Abraço, Cirilo, muito boa noite a você, ao Edu e a quem acompanha a gente aqui na TBB, nesta quarta-feira, véspera desse jogo importante. Pelo que temos de informações, força máxima para o Atlético tentar essa sobrevida na Copa Sul-Americana, lanterna deste grupo que você citou com 4 pontos, e observando, né, o Cienciano com 7, a Academia Puerto Cabello com 6 pontos e o Juventude Uruguai que tem 5. Nessa escadinha, o Galo vai, ao mesmo tempo que enfrentar o Cienciano na Arena, neste mesmo horário, 7 da noite, hora de Brasília, tem o jogo lá na Venezuela, entre Academia Puerto Cabello e Juventude. Lembrando, o confronto direto é o primeiro critério de desempate. Então, no caso de vitória amanhã, o Atlético poderia se igualar em pontos com o Cienciano, mas perdeu lá em Cusco pelo placar de 1-0. Aquele gol do Bandieira, baixinho, mas fez gol de bola aérea no Atlético, e ainda tivemos naquela partida a expulsão do Preciado, né, que estará de volta amanhã à Sul-Americana como opção do técnico Eduardo Domingues. Os jogadores estão em regime de concentração a partir desta noite, viu, Cirilo? Fecharam a preparação na manhã de hoje na Cidade do Galo, aí foram liberados e a partir desta noite, concentração total para o duelo de amanhã. Jogo na Arena MRV para o Galo, teve hoje, inclusive, iniciada a venda dos ingressos para quem não é sócio Galo na Veia e também para os adicionais. São 4 ingressos adicionais com desconto de 50% para a massa do Galo empurrar o time e incentivá-lo. Você traz em manchete, Cirilo, 6h46, as boas e más notícias que chegam do departamento médico, ou a boa e a má notícia que chegam do DM. Vou começar com a notícia ruim, né? Do Gustavo Scarpa. O meio-campista do Atlético está agora passando pela recuperação de uma artroscopia. Ele já vinha em tratamento nos últimos dias da entorse que sofreu no joelho esquerdo e agora passou por este procedimento médico comandado pelo Dr. Rodrigo Lasmar hoje de manhã lá no Mater Dei. O Scarpa recebeu alta nesta tarde e amanhã já no CT inicia o processo de fisioterapia. Nesse procedimento também contou com a participação do Dr. Rodrigo Barreiros, também médico do Atlético. Boa recuperação aí para o Gustavo Scarpa, que era um nome, né, que muito se ventilava para deixar o clube neste meio de ano de parada de Copa do Mundo. Agora também tem essa situação da lesão para colocar no balanço. E o Vitor Hugo liberado. Meio-campista participou normalmente da atividade de hoje, diferente de ontem, que ele participou apenas de parte do treino. Resta saber, Cirilo, se ele terá condições físicas de jogar como titular, ou pelo menos quantos minutos aguentaria e como está a questão de ritmo de jogo. Já que vocês falaram há pouco sobre o edema que ele teve na coxa, que o tirou de mais de 20 dias de combate, né? Foi no fim de abril que ele enfrentou o Flamengo, naquela goleada sofrida na Arena MRV. Desde então não entrou mais em campo pelo Atlético, mas é novidade de peso importante, já que vinha sendo um dos principais jogadores no meio-campo do Barba. Cirilo. Edu, vamos lá. Scarpa fora, já estava fora dos planos aparentemente nesse finalzinho aí de semestre, e o Vitor Hugo de volta ao Atlético, ele que era tido como o principal atleta do time em determinado momento da temporada. Ao Scarpa desejar plena recuperação, né? Nunca é bom para um atleta ficar fora, lesionado, cirurgia, enfim. Tomara que o Scarpa se recupere o quanto antes para seguir sua carreira, seja no Atlético ou em outro clube a partir do segundo semestre. Fato é que não vinha sendo aproveitado, né? Mesmo estando saudável fisicamente. Agora, em relação ao Vitor Hugo, é a grande notícia para o Barba. É o melhor jogador de linha do Atlético em 2026. Você não tenha dúvida que fez muita falta nesses jogos. Mas há males que vem para o bem, né? A ausência do Vitor Hugo fez com que o Bernard tivesse mais minutos. O Bernard vem em crescimento, foi o melhor jogador em campo na última partida, jogou muito bem. E ele não jogou bem apenas contra o Mirassol. O Bernard já vem de alguns bons jogos. É que a cobrança dele em cima do Bernard, ela é muito grande mesmo e tem que ser assim. Porque é um cara que vem do futebol europeu, ídolo no Atlético, conquistou a Libertadores, enfim. Então o torcedor cobra mesmo dos grandes atletas. Mas o retorno do Vitor Hugo coloca aí uma dúvida na gente, no próprio Barba, eu imagino, de como ele volta para essa equipe. A hora que tiver 100% fisicamente, como disse o Pedro Abílio, a gente não sabe qual o número de minutos que ele suportaria jogar nesse retorno, mas vai que o Vitor Hugo está saudável para jogar 90 minutos. Difícil imaginar no lugar de quem que ele vai jogar. Ele vai jogar. O Vitor Hugo, estando bem, ele é titular desse time. Sim.
Agora, a leitura de no lugar de quem? Essa é mais difícil de se fazer. Teoricamente, seria no lugar do Bernard. É difícil ler o Atlético ainda, né, Edu? Bastante difícil. É porque... De alguns jogos pra cá, um pouco menos. Aham. A gente consegue ler o desenho. O Barba, nos últimos jogos, saída de 3... em determinado momento defende com a linha de 5 com o Coelho baixando para ser o quinto homem pela direita. O Coelho é um ala direito, não é um ponta. O Lodi é um ala pela esquerda, mas defende como lateral na dele. 2 volantes à frente dessa última linha defensiva, tendo no ataque o Coelho que vira o ponta pela direita, o Lodi que vira o ponta pela esquerda, com Bernard, Minda e Cassierra. O desenho tá mais fácil de ler. Agora, com a volta do Vitor Hugo, é que a gente começa a tentar imaginar o que vai pretender o Barba. Aquele Atlético que vinha mudando muito o desenho, Cirilo, ele diminuiu. Então tá um pouco mais fácil de ler o Atlético. Isso quer dizer que o Atlético tá voando, recuperou? Não. Pelo contrário, eu acho que o Atlético está no início de uma evolução. Até bem tardio, podemos dizer. Mas está no início de evolução e eu acho que a volta do Vitor Hugo pode acelerar um pouco essa evolução. Estou curioso mesmo para saber como, no lugar de quem que ele volta, em qual função que o Barba imagina pro Vitor Hugo. Volta mais Atlético, Pedro Abílio. Cirilo, o Atlético está na decisão da Copa do Brasil Sub-20. Galinho mais uma vez Sub-17. O Galinho mais uma vez disputando para título, como aconteceu no ano passado, né, em 2025, quando o Atlético teve mudança na gestão, passou por uma grande reformulação, vem trabalhando também estruturas melhores para a sua categoria de base e o trabalho dando frutos. O Galo venceu o Coritiba por 3-0 na Arena MRV e hoje na partida de volta lá no Couto Pereira tomou um susto, viu, Cirilo? Chegou a estar perdendo por 2-0 no início do segundo tempo. A vantagem caiu para 1 gol, mas depois o Galinho conseguiu, com uma grande vitória, avançar para a próxima fase e para a grande decisão desta edição da Copa do Brasil Sub-17. A vitória veio num momento muito importante e do outro lado, né, na semifinal, tem o Cruzeiro, podendo ter clássico aí na decisão da Copa do Brasil da categoria no Sub-17. Parabéns aos garotos aí do Galinho com essa classificação para a grande decisão da Copa do Brasil Sub-17. Vamos destacar também, viu, Cirilo, que o Atlético, para enfrentar o Cienciano amanhã na Arena MRV, já conhecendo a equipe de arbitragem para essa partida das 7 da noite na Casa do Galo. Terá a arbitragem do Carlos Ortega, ele é colombiano, assistido por Sebastián Vela e Nathalie Arteaga, também da Colômbia. O Carlos Orbi, do Equador, será o responsável pela arbitragem de vídeo. E no segundo tempo nós vamos trazer provável time do Galo, mais destaques do Atlético para essa partida e falar também sobre a nova categoria do Plano Galo na Veia, Cirilo.